Vamos lá, aula 3, bases. É a terceira aula do nosso curso de álgebra linear. Na aula de hoje vamos discutir a noção de dependência linear, definir o conceito de base e dimensão e fazer exemplos. Começamos então com dependência linear. O contexto é o seguinte: V, como já é comum nesse curso, representa um espaço vetorial, X, um subconjunto de V. Vamos utilizar as abreviações LI para linearmente independente e LD para linearmente dependente, ok? Então, dizemos que X é LI, X, esse subconjunto do espaço vetorial V é LI, se toda combinação linear nula, uma combinação linear nula é dessa forma aqui, alfa1, o 1, mais alfa2, o 2, 3 pontinhos, alfa m, o m igual a zero. Então, isso aqui é a combinação linear nula. Então, x é ali quando toda combinação linear nula, formada com elementos 1, o 2 até o m de x, admite somente a solução nula. Ou seja, alfa1 igual a zero, alfa2 igual a zero, alfa m igual a zero. Então, um conjunto X, subconjunto X de um espaço vetorial V é LI, quando toda combinação linear nula implica que os coeficientes têm que ser zero. A única forma de escrever o zero como combinações lineares, como uma combinação linear de elementos de x, é a combinação nula, é os coeficientes serem nulos. Ok? Quando o x não é LI, dizemos que ele é LD, ou seja, alguma combinação linear nula, alfa1, o 1, alfa2, o 2, até alfa m, m igual a zero, com elementos 1, o 2 até o m de x, admite uma solução não nula, isto é, αi diferente de zero para algum i. Então, o conjunto x é LD quando ele não é LI. Equivalentemente, significa que é possível escrever o zero como uma combinação linear de elementos de x, onde algum dos coeficientes dessa combinação linear é não nulo. Exemplos: x igual aos vetores canônicos em Rn, x igual a E1, E2 até En em Rn, é um conjunto Li. Por exemplo, vamos fazer o caso n igual a 2. Então, vamos pegar aqui uma combinação linear nula. Então, aqui, como envolve dois elementos, estou usando alfa e beta para coeficientes. Então, estou fazendo alfa E1 mais beta E2 igual a zero. Considerei uma combinação linear nula, arbitrária. E preciso concluir que essa igualdade, né, essa combinação linear nula, só é possível se alfa e beta forem ambos nulos. Ok? Bom, alfa E1 mais beta E1 igual a zero implica, substituindo então a expressão do E1 e E2, que alfa vezes 1, 0, mais beta vezes 1, 0 é igual a 0, 0. Então, o 0 aqui representa o zero do R2, né, que nada mais é do que o ponto 0, 0. Somando, então, os pares ordenados, obtemos que alfa beta é igual a 0, 0. E alfa beta igual a 0, 0, né, se alfa beta é igual ao par ordenado nulo, tá? Então, isso aqui implica que alfa é igual a zero e beta é igual a zero. Então, alfa E1 mais beta E2 igual a zero, alfa e beta são arbitrários, implica que alfa é igual a zero e beta é igual a zero. Então, isso significa que os vetores E1 e E2 constituem um conjunto Li. Próximo exemplo, da mesma forma, podemos mostrar que E1, E2 até En ao quadrado, né? Aqueles vetores canônicos no conjunto das matrizes n por n, é um conjunto Li. Outro exemplo é que os monômios 1, x, x elevado a n, em Pn, conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que n, é um conjunto Li. Podemos ver isso, por exemplo, no caso n igual a 2, né? Se pegarmos aqui um polinômio, então, né, uma combinação linear envolvendo os monômios 1, x e x ao quadrado. Então, escrevi aqui os coeficientes como sendo alfa, beta e gama, tá? E não alfa 1, alfa 2, alfa 3. Usei alfa, beta e gama. Então, alfa 1 mais beta x mais gama x ao quadrado igual a zero. Então, peguei uma combinação linear nula e preciso concluir que alfa, beta e gama são zero para poder
garantir que esse conjunto é um conjunto formado por 1x ao quadrado é LI. Bom, mas o zero, né, no conjunto dos polinômios é o polinômio nulo. Podemos escrever então o zero como 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais 0 vezes x ao quadrado. Então aqui temos a igualdade desse polinômio com esse polinômio. E é uma propriedade de polinômios, que dois polinômios são iguais quando os coeficientes são iguais. Então, os coeficientes do 1 é alfa e do 1 é zero. Então, alfa é igual a zero, beta igual a zero, o coeficiente do x, e gama igual a zero, que é o coeficiente x quadrado. Então, concluímos que alfa igual a beta, alfa igual a zero, beta igual a zero e gama igual a zero. Então, da mesma forma, vou deixar para você pensar, o conjunto 1x, x elevado a n, três pontinhos, né, infinito, em P é um conjunto LI. Qualquer combinação linear nula implica que os coeficientes dessa combinação linear nula têm que ser todos nulos. Mais um exemplo, então. O VW, peguei três vetores em R3, são LD. São LD porque vale a seguinte expressão. U menos 2V mais W igual a zero. Então, eles são LD porque é possível escrever uma combinação linear nula com esses três vetores, de maneira que nem todos os coeficientes são nulos. Aqui temos o coeficiente 2, aqui o 1 menos 2, aqui 1 e aqui 1. Então, o conjunto formado por UVW é um conjunto LD em R3. Okay? Informalmente, a gente fala que UVW é LD. Exemplo 5. Os vetores U, VW dado por essas expressões são LD em R2, pois é válido essa combinação linear nula com coeficientes nem todos nulos. Meio U menos V mais meio W igual a zero. Então, vou deixar para você verificar essas duas igualdades e, consequentemente, esses três vetores constituem o conjunto LD em R2. Proposição. O 1, o 2 até o n, tá? Uma sequência com n vetores é LD, então num espaço vetorial qualquer, né? Uma sequência 1, o 2, o n é LD. Se e somente se um dos vetores é a combinação linear dos outros dois. A demonstração desse fato está feita em anexo a esse vídeo, como já é costume nas nossas aulas. A parte técnica a gente faz num vídeo separado. E um corolário é que, né, a consequência desse daqui é que o 1, o 2 até o n é LI, se e somente se nenhum desses vetores é a combinação linear dos outros dois. As duas afirmações de fato, uma é a negação da outra, né? Então, uma sequência de vetores é LD, então um tem que ser a combinação linear dos outros dois. Uma sequência é LI, então nenhum desses vetores é a combinação linear dos outros. Ok? Então, podemos relembrar, por exemplo, em R3, né, lá do curso de Geometria Analítica, a definição de LI e LD tinha um caráter um pouco geométrico, um tanto geométrico. Então, o que estamos fazendo aqui é generalizar para um espaço vetorial qualquer a noção que aprendemos lá no curso de Geometria Analítica. Então, no curso de Geometria Analítica, vamos só relembrar aqui para pegar uma intuição, né? Um vetor, ok? Uma lista com um vetor, n igual a 1, né? Um vetor é LD se ele for o vetor nulo e é LI se ele for o vetor não nulo. Uma lista com dois vetores, né, isso no R3, tá? Uma lista com dois vetores é LD se os vetores forem paralelos. E é LI se eles não forem paralelos. Uma sequência com três vetores, uma lista com três vetores, é LD se eles forem coplanares, estiverem no mesmo plano. E é LI se eles não estiverem no mesmo plano. Ok? E lá no curso de Geometria Analítica a gente demonstra, né, que se eles forem paralelos, então um é uma combinação linear do outro, e se eles forem coplanares, pelo menos um é uma combinação linear dos outros dois. Tá? E dualmente, né, se eles forem LI, então um não pode ser combinação linear do outro, e se eles forem LD, se eles forem LI, né, nenhum, aqui três vetores LI, nenhum pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Então a demonstração desse fato está feita no vídeo anexo. Bom, definição de base.
Então, já sabemos o que é um conjunto LI e vimos na aula passada, na aula 2, a definição de um conjunto geral espaço. Então, agora a gente unimos essas duas noções e definimos base. Então, uma base de um espaço vetorial V é um conjunto, chamando aqui de B, contido em V, que é LI e gera V. Então, em álgebra linear, base é um conjunto de V que é LI e gera V. Ok? Então, base é igual a LI mais gera. Então, conjunto de V, espaço vetorial V, é uma base para V se ele é um conjunto LI e que gera todo V. O gerado, o conjunto, todas as combinações lineares desse conjunto é igual a V. E além disso, ele tem que ser LI. Nesse caso, todo elemento de V, então um elemento de V, se escreve de forma única como uma combinação linear de elementos desse conjunto B, dessa base B. Então, se B é LI e gera V, então qualquer elemento de V se escreve como uma combinação linear alfa 1, o 1, alfa 2, o 2, até alfa n, o n, de elementos o 1, o 2 até o n pertencente a B. Então, ele gera LI e de forma única no sentido que esses coeficientes alfa 1, alfa 2 até alfa n, esses escalares são unicamente determinados. E se B é um conjunto finito, por exemplo, constituído pelos elementos 1, 2 até o n, tá? Uma base B é finita, seja um conjunto LI que gera. Então dizemos que alfa 1, alfa 2 até alfa n são as coordenadas de U na base B. Vamos para alguns exemplos. Então, os vetores canônicos em Rn é uma base para Rn. Discutimos hoje que eles são LI e vimos na aula passada que eles geram todo Rn. Então, os vetores canônicos no Rn, E1, E2 até N, constituem um conjunto LI e o conjunto gerado por esses vetores canônicos é igual a Rn. Então, é uma base para o Rn, porque é LI e gera. Da mesma forma, os vetores canônicos E1, E2 até N ao quadrado constituem uma base para o conjunto das matrizes quadradas N por N. Também os monômios 1x ao quadrado x elevado a n é uma base para o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que n. Vimos hoje, pelo menos no caso n igual a 2, que esse conjunto é LI e discutimos na aula passada que ele gera todos os polinômios de grau menor ou igual do que n. Da mesma forma, vou deixar para você pensar, refletir um pouco, o conjunto infinito 1x ao quadrado x elevado a n, x elevado a n mais 1, 3 pontinhos, é uma base infinita para P. Então, esse conjunto é um conjunto infinito que gera, e é LI o conjunto de todos os polinômios. Mais uma definição. Dimensão. Dizemos que um espaço vetorial V, dizemos que o espaço vetorial V possui dimensão finita quando possui uma base B com finitos elementos. O número de elementos de B é chamado de dimensão de V. Então, dizemos que um espaço vetorial V possui dimensão finita quando possui uma base B com finitos elementos. O número de elementos de B é a dimensão de V. A dimensão nós denotamos com esse símbolo, dim_V, dimensão de V. E se o espaço V, então, tem dimensão finita, possui uma base com finitos elementos, dizemos dim_V menor que o infinito. Se possui uma base com um número infinito de elementos, ou seja, uma base não finita, dizemos que a dimensão é infinita e dim_V é igual a infinito. Ok? Então, a afirmação importante, relevante, é que a dimensão do espaço vetorial V é bem definida. Bem definida no sentido que qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Então, nós definimos a dimensão de um espaço como sendo o número de elementos de uma base. Mas, eventualmente, um espaço vetorial tem mais de uma base. Então, poderia um espaço vetorial ter duas bases de tamanhos diferentes, com um número de elementos diferentes? A resposta é não. Então, qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Ok?
É claro que nós estamos, no primeiro momento, interessados no contexto de dimensão finita, porém essa afirmação também vale num contexto mais geral de dimensão infinita. Então, base de um espaço vetorial, um conjunto Li e gera, e o número de elementos dessa base é o que chamamos a dimensão do espaço. Vamos ver então alguns exemplos. Então, a dimensão do Rn é n. Por que Rn? Porque o B igual aos vetores canônicos constitui uma base finita com n elementos. Em particular, então, a reta tem dimensão 1, o R2 tem dimensão 2 e o R3 tem dimensão 3. E agora faz sentido porque a gente eleva R2, né? R3 eleva 2, eleva 3, né? Então, esse 2, esse 3 indica a dimensão. Mais um exemplo, o conjunto das matrizes quadradas n por n tem dimensão n ao quadrado, porque o conjunto constituído pelos vetores canônicos E1, E2 até n ao quadrado formam uma base com n ao quadrado elementos para o espaço das matrizes quadradas, n por n. O conjunto, então, dos polinômios Pn, de grau menor ou igual do que n, tem dimensão n mais 1, porque o conjunto B, constituído pelos monômios 1x, x ao quadrado até x elevado a n, formam uma base para Pn. Esse conjunto 1x, x ao quadrado, x elevado a n, observe que tem n mais 1 elementos. Tá? Então, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que n tem dimensão n mais 1. Ok? E aqui um exemplo, o conjunto de todos os polinômios tem dimensão infinita. Por quê? O conjunto dos monômios, os monômios 1, x, x ao quadrado, x elevado a n, x elevado a n mais 1, 3 pontinhos e por aí adiante, constitui uma base, um conjunto Li que gera o espaço de todos os polinômios infinito, é um conjunto infinito. Ok? Então, esse é um exemplo de um espaço vetorial de dimensão infinita. Então, na aula de hoje, discutimos a noção de dependência linear, definimos base, usamos base para definir dimensão, vimos que a dimensão é bem definida, o espaço vetorial, qualquer base no espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos, e essa proposição exige uma demonstração, e essa demonstração está feita no vídeo em anexo. É recomendável que você assista no final dessa aula essa demonstração. E fizemos os exemplos, os principais exemplos que estamos discutindo desde o início do curso. Obrigado, até a próxima aula.